todos, aqui é o Padre Márcio da Paróquia São Guilherme de Sorocaba. Hoje é terça-feira, dia 1º de junho, mais um mês para a gente viver, graças a Deus. Vamos celebrar esse dia, agradecer, ouvindo o Evangelho do dia, também uma mensagem especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olha as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, pois, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda. E Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus nessa terça-feira, ela vai falar dessa situação difícil que se encontrou Jesus. Por que era difícil? Porque eles não fizeram aquela pergunta para conhecer a sabedoria dele, mas para pegá-lo, para colocá-lo à prova, para colocá-lo numa situação difícil. Porque se ele falasse para pagar o imposto a César, ele está traindo o seu povo, que é explorado pelos romanos. E se ele falasse para não pagar o imposto, ele poderia ser denunciado como alguém que está cometendo um crime, contestando o poder romano. Ele poderia ser preso pelos romanos. E aí Jesus vai dar essa resposta: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas ali ele está falando também da imagem, da inscrição, e aí nós lembramos do Gênesis, onde nós somos imagem e semelhança de Deus, e infelizmente fomos vendidos, fomos jogados, recebemos um outro dono, fomos possuídos pelo mal, pelo pecado, e agora é preciso dar de novo a Deus o que é de Deus, devolver para Deus o que é de Deus. A nossa vida pertence a Deus. Por isso, quando a gente se entrega a Deus, nós estamos devolvendo para Ele aquilo que é dele, porque Ele nos criou. Então, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, por isso o ser humano tem que ser dado para Deus. A minha vida tem que ser dada para Deus, a sua vida deve ser também entregue para Deus. Aqui também a gente fala um pouquinho sobre a questão do dinheiro, e é essa a reflexão de hoje. Será que conseguimos servir a Deus de verdade e não ao dinheiro? Então a gente poderia refletir sobre esta temática. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Assim, a nossa vida, ela foi construída de um jeito neste mundo que se torna quase impossível a gente não ter dinheiro. Para tudo a gente acaba necessitando desse vil metal. É preciso que a gente reconheça que o dinheiro é um objeto que é dado um valor para ele, né? Nós atribuímos um valor àquele objeto e ele acaba se tornando não apenas um objeto, mas uma ideia. Então, quando a gente tem conta bancária, a gente tem uma ideia de dinheiro. O nosso dinheiro não está propriamente guardado ali no banco, mas existe lá uma ideia do dinheiro. E aí, quando a gente precisa, eles tentam achar aquelas cédulas, né, para compensar, para nos materializar a ideia
de dinheiro que nós tínhamos no banco. A maior parte do dinheiro no mundo são concepções de dinheiro, mas materialmente não existe tanta cédula assim. Mas o mais importante é o problema de estabelecermos uma relação viciosa entre religião e o dinheiro. O problema também dos impostos, né? A gente às vezes fala com essa palavra a respeito do dízimo, das ofertas, mas essa palavra também serve para a questão dos impostos, que é um problema da contemporaneidade, principalmente num país como o nosso, desigual, com altas taxas de impostos, onde isso não se traduz em bons serviços que o Estado presta a todos os cidadãos que contribuem com os impostos. É sempre uma dúvida: será que é bom? Será que devemos pagar impostos? Pela lei, sim. A lei nos obriga a pagar impostos sob pena de prisão, de várias outras punições. Mas a gente questiona até que ponto os nossos impostos estão sendo bem empregados. Entretanto, devemos pagar conforme as regras do Estado para a nossa boa convivência. Com relação à questão do dinheiro e à religião, a gente precisa sempre tomar cuidado para não associar fé com dinheiro. A gente sempre diz, olha, não é porque você foi tocado, porque Deus fez um milagre na sua vida, que você tem que pagar por isso. Tome cuidado, porque às vezes a gente, na experiência de Deus, a gente acaba tendo que compensar aquilo com um valor financeiro. É preciso que a gente não mercantilize a nossa fé. A nossa religião não pode ser um comércio. É preciso que nós formemos comunidade. A vinda de Jesus ao mundo veio para criar essa comunidade de filhos e filhas de Deus. E nós nos organizamos assim aqui na terra, nas nossas comunidades, onde nós vivemos a nossa fé e, obviamente, a gente ajuda, colabora com o nosso dízimo, com as nossas ofertas espontâneas, com as nossas esmolas, mas é preciso tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba oferecendo dinheiro para tantas situações aí religiosas que a gente experimenta, e na nossa comunidade a gente não tem entregado o dízimo corretamente. A gente não tem feito oferta nenhuma, a gente não tem ajudado, e é a comunidade que nós nos alimentamos cotidianamente. A comunidade que a gente vai contar na hora que a gente precisa é aquela. É preciso que a gente tenha esse senso de justiça, esse espírito fraterno, comunitário, esse espírito de participação, ou seja, nós participamos de uma comunidade e precisamos colaborar com ela. Lembrando que a nossa comunidade ou as comunidades, elas não precisam cobrar de ninguém. Não espere que o padre vá te cobrar, que os seus irmãos da sua comunidade vão te cobrar o seu dízimo, a sua oferta. É algo espontâneo. Você tem que dar, você tem que descobrir isso individualmente, pessoalmente. Às vezes as pessoas podem até ir recolher na sua casa, mas desde que você convide, desde que você se disponibilize, né? Fale, olha, eu gostaria de ajudar, eu não estou conseguindo ir na igreja, eu não estou conseguindo sair de casa, eu gostaria que alguém fosse na minha casa. Mas ninguém pode na nossa casa cobrar um valor que a gente não se dispôs a dar primeiramente. Primeiro a gente tem que ter esse gesto, né? Cada um julgue conforme a sua consciência e dê sem nenhum tipo de constrangimento, assim nos ensina São Paulo. Deus nos abençoe e que você possa descobrir a sua vida, que é o grande tesouro que Deus quer reconquistar. O coração do homem, o coração da mulher é aquilo que Deus veio buscar quando Jesus veio ao mundo, para devolver a ele o que era de fato dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. E a bênção para todos os doentes, para as pessoas que passam por tribulação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, hoje a secretaria abre de 8 da manhã às 5 da tarde. Lembrem de agendar as missas do final de semana e as missas de Corpus Christi,
Corpus Christi nós teremos missa de manhã e à noite. Lembrando, quem não trabalha, é registrado com horário formal, se puder, agende na parte da manhã, tá bom? À noite temos o Terço dos Homens. Às 7h30 da noite, homens venham rezar o terço aqui na Matriz São Guilherme. Bom dia a todos, Deus abençoe. Obrigado a todos que ajudaram a nossa paróquia nesse mês de maio, né? Os dizimistas, os doadores, as ofertas espontâneas, principalmente pelo nosso Pix da paróquia. Obrigado, Deus abençoe.